Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver esse exercício aqui. Olha só. Bom, mostre que esse conjunto aqui, né, que é formado por quatro matrizes, essa primeira matriz é 1, 0, 0, 0, essa outra matriz é 1, 1, 0, 0, essa outra matriz aqui é 0, 0, menos 1, 1, e essa outra matriz é 0, 0, 0, 1. É para mostrar que esse conjunto ele é base de M 2 por 2. O que é M 2 por 2? Aqui ele está falando, é o espaço vetorial formado pelas matrizes 2 por 2, munido das operações usuais. Antes de fazer o exercício, vou pedir logo para você deixar o seu curtir e também não esquece, inscreva-se no meu canal. As minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação e às vezes até na pós-graduação. No momento que eu estou gravando essa videoaula, eu estou rumo a 90 mil inscritos aqui no canal. Então, vem fazer parte aqui desse pessoal estudando comigo. Bom, é interessante talvez você pausar o videoaula, tentar fazer o exercício e depois comparar a sua resolução com a minha. Mas vou supor aqui que você já tentou fazer isso. E vamos lá. A gente já sabe, né? O que é munido das operações usuais quando ele fala sobre um certo espaço vetorial. Aí você vai ter que usar o seu conhecimento sobre aquele conjunto que ele está falando, né? Que no caso aqui é o conjunto formado por todas as matrizes 2 por 2. E ele fala que vai ser um espaço vetorial, então você já sabe que tem que atender aquelas 8 propriedades de espaço vetorial que a gente viu lá atrás quando definiu o espaço vetorial. E quando ele fala munido das operações usuais, ele quer dizer o seguinte: quando você está trabalhando com matrizes, qual é a operação de soma usual? Quando você está trabalhando com matrizes, qual a operação de multiplicar por um escalar, né? Multiplicar por um número a matriz? Essas operações são as usuais, é a que você vai considerar que você tem aqui. Bom, e se a gente está falando sobre um conjunto de vetores, né? Vamos pensar agora, em vez de matrizes, como vetores, porque a gente está falando de espaço vetorial. O que acontece? Para você mostrar que um certo conjunto é base de um espaço vetorial, você tem que mostrar duas coisas. Que aquele conjunto gera esse espaço vetorial e que aquele conjunto é LI, ou seja, linearmente independente. Então vamos fazer isso daqui. Vamos começar provando aqui o que? Vamos começar provando que ele é LI, tá? Você podia começar provando que é gerador, tá? Nada demais. Bom, para a gente mostrar que um conjunto de vetores é LI, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a combinação linear desses vetores, igualar ao vetor nulo, e ver se a única solução possível para isso é se todos os escalares multiplicando cada vetor é zero. Então, olha só. Aqui cada matriz dessa vai se comportar como se fosse um vetor nesse espaço vetorial. Então vamos botar assim, ó, digamos um certo A que multiplica 1, 0, 0, 0, mais um certo B que multiplica 1, 1, 0, 0, mais um certo C que multiplica 0, 0, ó, 0, 0, menos 1, 1. Esse menos 0 não ficou legal. 0, 0, menos 1, 1. Mais um certo D que multiplica o 0, 0, 0, 1. E isso tem que ser igual ao vetor nulo desse espaço vetorial que nós estamos trabalhando. Mas quem é o vetor nulo desse espaço vetorial que a gente está trabalhando aqui, né? Bom, se eu estou numa matriz 2 por 2, o elemento, né, do conjunto de matriz 2 por 2 que faz parte, que vai fazer o papel de vetor nulo, é a matriz toda nula. Todos os coeficientes aqui dessa matriz, todos os elementos dessa matriz é zero. Então, quando eu falo 0 barra aqui no M2 por 2, eu estou falando da matriz 2 por 2, onde cada uma das entradas é zero. Bom, então nós temos que resolver esta equação aqui, ó, e achar como única resposta possível que os coeficientes A, B, C e D, ou seja, os escalares A, B, C e D, tem que ser todos iguais a zero. A única solução possível que pode ter é essa. Se isso acontecer, é LI. Se tiver alguma solução que não seja essa, aí é LD. Bom, então nós vamos montar um sisteminha aqui, ó. Olha só, vamos fazer. Lembra que eu tenho um escalar multiplicado por uma matriz, você pega cada elemento da matriz e multiplica por aquele escalar, né? Então vamos pegar primeira linha e primeira coluna. Então vai ser A vezes uma, que é A. Aí quando eu for somar com essa matriz, eu tenho que pegar a primeira linha, primeira coluna. Então vai dar B vezes 1, que é B. Agora C vezes 0, né? Que é a primeira linha, primeira coluna, vai dar 0. D vezes 0, né? Que é a primeira linha, primeira coluna, também vai dar 0. E eu comparo com a primeira linha, primeira coluna, que é 0. Então eu tenho que A mais B é 0. Vamos seguir esse raciocínio, né? Então agora, ó, A vezes 0, né? Primeira linha, segunda coluna, vai dar 0. Primeira linha, segunda coluna é 1, então vai dar B vezes 1, que é B. Primeira linha, segunda coluna, C vezes 0 dá 0. Primeira linha, segunda coluna, D vezes 0 é 0. Sobrou só o B. E isso tem que ser igual a 0, né? Agora vamos para segunda linha, né? Então, segunda linha, primeira coluna, A vezes 0 dá 0. Segunda linha, primeira coluna, B vezes 0 dá 0. De segunda linha, primeira coluna, C vezes menos 1 dá menos C. Agora aqui, D vezes, né, segunda linha, primeira coluna, D vezes 0, 0. E agora vai ter igual a 0.
E a última agora, ó, segunda linha, segunda coluna, A vezes 0, 0. Segunda linha, segunda coluna, B vezes 0 dá 0. Segunda linha, segunda coluna, C vezes 1, né? Que vai aparecer aqui, opa, C vezes 1, que vai aparecer aqui, né? Segunda linha, segunda coluna. Depois mais, agora, segunda linha, segunda coluna, D vezes 1 vai aparecer D. Isso tem que ser igual a 0. Então, esse é o sisteminha que a gente monta. É um sisteminha com 4 equações e 4 incógnitas. Que é bem tranquilo para a gente resolver aqui, ó. A gente nem precisa fazer escalonamento, nem nada disso. Direto da primeira equação e da segunda, olha só, da segunda equação e da terceira, a gente já tem que B é igual a 0 e que C é igual a 0. Então, diretamente aqui dessa equação, né? Que aqui já está B igual a 0, e se menos C é igual a 0, você multiplica por menos 1 ambos os lados dessa equação, já tem que C é 0. Então, para a primeira equação, eu vou ter o quê? Vou ter que A mais o meu valor de B é igual a 0, o que significa que o meu A mais 0 é igual a 0, né? Porque veja que B é 0. Então, eu já vou ter que nosso A é 0. Ops! Nosso A é 0. Agora, a quarta equação. Eu tenho que C mais D é igual a 0. Bom, mas se C mais D é igual a 0 e eu sei que C é 0, então vai ficar 0 mais D, que é igual a 0. E daí eu tenho também que D é igual a 0. Conclusão. Todos os escalares, a única solução possível é se todos eles forem iguais a 0, tá? Então, isso diz pra gente que aquele conjunto formado por esses vetores é LI, tá? Então, ó, vou chamar isso aqui de B para facilitar. Então, esse conjunto B, ó, B é LI, é linearmente independente, porque a única solução possível foi a trivial, né? Que é onde os escalares são iguais a 0. Bom, agora a gente tem que ver se aquele conjunto B gera o nosso espaço fatorial, né? M2 por 2. Ou seja, eu quero saber o seguinte. Se eu fizer, cochete... Ops. Lembra que a notação de gerador é cochete, né? Então, cochete. E agora, vou fazer os cochetes que são das matrizes. 1, 0, 0, 0. Depois, o próximo é 1, 1, 0, 0. Depois, o próximo é 0, 0, menos 1, 1. Depois, o próximo é 0, 0, 0, 1. Beleza. Então, isso aqui, ele gera M2 por 2, né? Essa é a pergunta. Ó, esse cochete aqui no início e no final é para notação de gerador, né? Lembra lá, você volta nas aulas passadas desse curso aqui, desse módulo onde a gente está falando sobre isso, e aí você vai ver sobre isso. Bom, para provar que... Lembra, o que é gerador, né? É o conjunto formado por... isso aqui, né? É o conjunto formado por todas as combinações lineares possíveis desses 4 vetores, né? Que no caso aqui são matrizes. Mas enfim, como a gente está falando de espaço fatorial, cada elemento a gente chama de vetor, né? De um espaço fatorial. Bom, então o que acontece aqui, ó? O que eu tenho, na verdade, são dois conjuntos, né? Isso aqui é um conjunto, que é o conjunto formado por todas as matrizes 2 por 2. E esse lado de cá é o conjunto formado de todas as combinações lineares possíveis desses 3 elementos, desses 4 elementos, desculpa. Para eu provar que dois conjuntos são iguais, não, se eu quero provar que um conjunto A é igual ao conjunto B, o que eu tenho que fazer, na verdade, é provar que o conjunto A está contido no conjunto B, e eu tenho que provar que o conjunto B está contido no conjunto A, né? Eu tenho que fazer as duas coisas. Nesse caso aqui, olha só, como aqui eu tenho matrizes que são 2 por 2, se eu somar ou fizer combinações lineares de matriz 2 por 2, o resultado me dá outra matriz 2 por 2. Então, eu já tenho de cara que essa parte aqui, ó, eu não vou repetir tudo, tá? Mas eu já tenho que essa parte toda aqui, ela tá contida em M2 por 2, tá? Isso aqui já tá feito. Porque se isso aqui tudo são matriz 2 por 2, você faz operações de soma e de combinações com ela, né? Combinações lineares. Ou seja, multiplicar por um escalar e somar. O resultado vai ser uma matriz 2 por 2. Então, vai fazer parte desse conjunto. Então, isso aqui já tá feito, essa parte. A grande questão agora é ao contrário. Se eu tiver M2 por 2, ou seja, um elemento qualquer de meu 2 por 2, ele está contido, né? O conjunto M2 por 2 está contido nesse outro conjunto formado por esse gerador, ou seja, por todas as combinações lineares possíveis isso aqui. E isso é que, na verdade, é o principal aqui pra gente, tá? E para você provar que um certo conjunto está contido do outro, a estratégia padrão é, pegue um elemento desse conjunto, sei lá, um elemento, vou chamar de P aqui, né? Então, você pega um P pertencente a esse M2 por 2, e aí você tenta provar que esse P, ele pertence também àquele outro conjunto, nesse caso, ao espaço gerado por esses elementos aqui, né? Que, de novo, eu botei esse tanto de reticência aqui para não ter que escrever isso aqui tudo de novo, tá, gente? Então, entendeu a ideia, né? Então, agora que você entendeu a ideia, deixa eu voltar aqui, né? Eu sempre gosto de fazer isso aqui para a pessoa entender o que eu estou fazendo aqui, né? Não é só repetir o processo e achar que
Tá, beleza. Não, tem que entender. Então, olha só. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar um elemento qualquer da nossa M2x2. Então, vamos pegar aqui, ó, já que a gente vai fazer geral, vamos botar x, y, z e w. Então, seja isso aqui pertencente a M2x2, né? Se é uma matriz 2x2, vão ter 4 elementos. Então, botei aqui genérico, x, y, z, né? Eu quero chegar que esse cara pode ser escrito como combinação linear desses outros aqui, dessas outras 4 matrizes. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o nosso x, y, z e w e vai igualar a uma combinação linear desses caras. Então, A que multiplica 1, 0, 0, 0, mais B que multiplica 1, 1, 0, 0, mais C que multiplica 0, C que multiplica 0, 0, menos 1, 1, mais D que multiplica 0, 0, 0, 1. Aí é o seguinte, se eu conseguir achar escalares, né, que aqui vão ser números reais, se eu conseguir achar escalares A, B, C e D, que para qualquer valor que você me dê de x, y, z e w, você consegue fazer essa escrita aqui, então você vai dizer que de fato esse cara é a combinação linear desses 4 elementos, desses 4 vetores, e portanto esse cara vai pertencer ao espaço gerado por aqueles 4 vetores, né? Então vamos resolver aqui um sisteminha 4x4, ó. Lembrando que x, y, z e w são valores que você já conhece, então é uma matriz que te deram, e A, B, C, D é o que você quer descobrir. Então vamos lá, ó. Vamos fazer, ó. Vai ficar A, né, vezes 1, B vezes 1, né, porque eu estou pegando o primeiro elemento da primeira linha, né, com a primeira coluna, né? Então A, B, aqui vai dar C vezes 0, D vezes 0, então vai ficar A mais B. Isso tem que ser nosso x. Agora vamos lá, ó. Segundo aqui, ó. A vezes 0, né? Que é a primeira linha, segunda coluna. B vezes 1, então vai dar B. A vezes 0 vai dar 0. C vezes 0, ó. C, primeira linha, segunda coluna. C vezes 0, 0. Primeira linha, segunda coluna. D vezes 0, 0. Então vai ficar só P igual a Y. Agora aqui, ó. A vezes 0 dá 0. B vezes 0 dá 0. C vezes menos 1 dá menos C. E D vezes 0 dá 0, né? Tô pegando segunda linha, primeira coluna. Então sobrou só menos C. Isso vai ser igual a Z. E a última, segunda por segunda, né? Segunda linha, segunda coluna. Então, A vezes 0, B vezes 0, C vezes 1, D vezes 1. Então, vai aparecer C mais D, tem que ser igual a W. Então, eu tenho que resolver esse sisteminha achando A, B, C e W, ou desculpa, A, B, C e D, como valores que dependem de X, Y, Z e W, né? Então, vai ser assim, ó. Eu já tenho direto que B é igual a Y, eu já tenho direto que C é igual a menos Z, né? Dessas duas equações aqui, ó, da segunda e da terceira. Então, pegando isso aqui e substituindo na primeira, eu tenho que A mais B é igual a X. Então, eu tenho que A mais Y é igual a X. E, portanto, eu já tenho que meu A é igual a X menos Y. Beleza. Eu agora tenho a última, C mais D, que é igual a W. Eu já tenho que meu C é igual a menos Z, então menos Z mais D é igual a W. E disso eu tenho que meu D é igual a W mais Z, ou Z mais W, né? Você que sabe como é que você escreve aí. Z mais W. Então eu já achei, ó. A vai ser isso, B vai ser isso, C vai ser isso e D vai ser isso. Por que isso vai ser interessante pra gente? Porque isso quer dizer o seguinte, ó. Se você me der uma matriz X, Y, Z, W qualquer do nosso M2x2, você pode escrever essa matriz como combinação linear desses vetores, que é essa matriz, essa matriz, essa matriz, essa matriz. De que maneira? Fazendo aqui, ó, x menos y multiplicado por 1, 0, 0, 0, né? Ou seja, no lugar de A, bota x menos y. B é y, então y vezes 1, 1, 0, 0, mais, agora C é menos z. Então, menos z multiplicado por 0, 0, menos 1, 1. E agora o nosso D, que é Z mais W. Então, Z mais W multiplicado por 0, 0, 0, 1. Como, ó, X e Y são números reais, você subtrai números reais, você vai ter isso aqui dando um certo número real. Aqui, né, obviamente, já vai ser um número real. Aqui, ó, se Z é um número real, menos Z também é um número real. E se Z e W são números reais, quando você fizer essa operação, você vai ter outro número real. Então, você conseguiu pegar X, Y, Z, W e escrever como combinação linear dos vetores, né? Que são cada um desses 4 aqui, ó, somando tudo e multiplicando por um certo escalar, tá? Então, você consegue, de fato, fazer com que esse cara seja a combinação linear desses vetores e, portanto, você vai ter que, de fato,
esse x, y, z e w, ele vai pertencer ao conjunto que é gerado por esses vetores. Que no caso aqui a gente já falou, né, que são matrizes. Então, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, ó, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 1 e 0, 0, 0, 1. Então, ele pertence a esse conjunto. Então, aquela história, já que esse elemento, que é o XYZ, eu comecei como sendo pertencente a M2x2, e eu concluí que esse elemento, que é genérico, né, do nosso M2x2, também pertence a esse conjunto. Então, a conclusão disso é que esse cara, né, já que eu consegui provar, né, que esse elemento genérico de M2x2 também está nesse conjunto, isso é sinal de que esse conjunto todo, que eu não vou escrever de novo, né, ele está de tal maneira que o nosso M2x2, ele está contido nele, né? Aí você já tinha que esse cara estava contido em M2x2, então se esse conjunto está contido nesse, e o contrário também é verdadeiro, né? Esse outro conjunto também está contido no M2x2, é porque M2x2 é igual, né, àquele conjunto. Então, disso aqui a gente vai ter o seguinte, ó, que nosso M2x2, ele é igual a o espaço gerado por essas nossas matrizes aqui, né? Então, 1, 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 1 e 0, 0, 0, 1. Então, veja, já que aquele conjunto ele gera, né? E ele é LI, ó, lembra lá que a gente chegou, né? Ó, esse cara gera ILI, né? Então, nós temos o seguinte, né? Nós vamos ter assim, ó. Como B é LI I. Aqui eu vou botar essa notação aqui para você entender que eu quero dizer o seguinte, ó. O gerador formado por B, tá? Lembra que B são esses elementos aqui, né? É o conjunto formado por esses elementos. Então, é isso que eu quero dizer. Como BLI I, isso aqui é gerador, né? Gerador de M2x2. Então, né? Qual é a conclusão? A conclusão é que B é base. E aí você acabou o exercício. Aqui é o seguinte, se você tiver com dúvida nessa parte, não, imagina que para você entender, né? Você imagina aqui o seguinte, ó, você me dá uma matriz qualquer e aí você consegue calcular quais são esses coeficientes, aí você vai entender, né? Então, por exemplo, só para poder ficar mais claro aqui, ó, 2, 1, 3 e 1, por exemplo, tá? Como é que você escreve esse cara como a combinação linear dessas quatro matrizes? Vamos lá, você pega x menos y, então tem que pegar 2 menos 1, que vai dar 1, vezes. Aí você pega essa matriz aqui, né? Agora, y, então se y é 1, então vai ser 1 vezes essa matriz aqui. Depois você pega menos o valor de z. Z é 3, então seria menos 3 vezes essa outra matriz aqui, ó. Ops. Menos 3 vezes essa outra matriz aqui. E depois você pega o nosso z mais w. Então vai ficar 3 mais 1, que é 4. Você pega 4 vezes essa outra matriz aqui, ó. Então, se você sair multiplicando desse jeito, né? Ou seja, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1, aqui vai dar menos 3 e aqui vai dar 4. Se você multiplicar, vai dar justamente 2, 1, 3, 1. Olha só. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Já vai dar menos 3 vezes 0 e 4 vezes 0. Pro lado de lá vai dar 0. 1 mais 1, 2. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Menos 3 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. Sobrou só 1 vezes 1, que é 1. Agora, ó, 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. Menos 3 vezes menos 1 dá 3. E 4 vezes 0 dá 0. Então, sobrou só mais 3. Depois, 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. 4 vezes 1 dá 4. 4 menos 3 dá 1. Perfeitinho, tá vendo? Então, essa que é a ideia. Por isso que você consegue, então, pegar essa matriz e escrever como combinação linear das outras, né? Então, deixa eu só voltar aqui para não ficar poluído. Aqui foi só para você entender. E se eu perguntasse para você qual a dimensão dessa base, né? Desculpa, qual a dimensão desse espaço vetorial M2x2? Bom, aí você tem que lembrar que dimensão significa quantidade de elementos da base, né? Então, se eu tenho 4 elementos, então a dimensão desse espaço vetorial aqui é 4, né? Qualquer base que você me arrumar tem que ter 4 elementos, né? Agora que eu fiz esse exercício, vou deixar um para você treinar, tá? Que você sabe, né? É bom para você poder praticar o que você acabou de ver aqui. Então, tá aqui esse exercício, que é análogo ao que a gente fez. Eu até simplifiquei um pouco mais aqui essas matrizes que eu coloquei. Faz esse exercício. Se ficar com dúvida, coloca na seção de comentários.
Se chegou até aqui e não ainda deu o seu curtir, por favor, dá seu curtir aí, né? E não esquece, inscreva-se no canal, tá? Porque, você sabe, minha aula te ajudou aqui agora e vai te ajudar depois também, tá certo? Vejo você em outras aulas aqui desse curso de álgebra linear. Até mais e tchau!